Estava fora da cidade a trabalho quando minha funcionária postou um vídeo no TikTok me chamando de avarento por não distribuir perus no dia de ação de graças. O que a internet não sabia era a tradição irrenunciável da minha empresa. Em cada grande festa e em cada aniversário de colaboradores, havia um bônus em dinheiro de $500, sem restrições. Enquanto as redes me crucificavam, decidi dar ao público o que queria, mas com ironia. Enviei um memorando à firma exaltando o espírito clássico da comemoração. O bônus monetário de ação de graça seria suspenso este ano. Em vez disso, cada colaborador ganharia um peru congelado de presente. A novidade gerou espanto. Alguns riram, achando piada, outros se aproximaram, encabulados, pedindo explicações. Para muitos, o bônus significava segurança e autonomia. Mas diante da onda viral do clipe de ABBA, a estagiária que começou tudo, preferi responder com sarcasmo em vez de raiva. O burburinho se espalhou num instante. ABBA publicou um post sem citar o bônus, mas chocado pelo tom nostálgico sobre laços humanos nos rituais corporativos. Aquela tarde percebi colegas sussurrando nos cantos, não era rebelião, nem alvoroço, mas o clima mudará, a imagem vira tudo. No dia seguinte, outro vídeo circulou, sem agressões explícitas mas obviamente referindo-se à nossa empresa. ABBA aparecia no posto de trabalho falando, com franqueza, sobre como as práticas profissionais às vezes negavam o sentimental. Nunca me mencionou, mas a mensagem veio clara. O clipe explodiu, nenhum peru numa empresa opulenta, diziam alguns comentários. Ex-funcionários contaram memórias boas, outros se juntaram com histórias próprias. O selo da companhia começou a girar. De manhã, ABBA e Mike, vendedor veterano, pediram conversa. Mike entrou com tom conciliador. Kate, entendemos suas bondades. Só achamos que deveríamos reforçar o vínculo com algo simbólico. Eu respondi que o bônus era a verdadeira retribuição. Cada um escolhe o que precisa, pode ser o peru, uma passagem para visitar parentes, qualquer coisa. É mais humano deixar a escolha. Concordou, embora não totalmente convencida. O diálogo terminou em harmonia, ao menos assim eu pensei. No dia seguinte, o vídeo de ABBA acendeu as paixões. Alguns comentários foram úteis, outros, puras injúrias. Ao checar os likes, vi um nome familiar, Mark, um engenheiro antigo que eu ajudara meses antes em um aperto familiar. Olhei para a ABBA, ela manteve um sorriso calmo, quase vitorioso. Não é só comigo, disse. Há um sentimento coletivo. Todos querem pertencer a algo. Na minha tela, frases como trabalho ali, nunca vi bônus pipocavam. A suspeita se espalhava. Minha chefe de PR entrou com um rascunho de comunicado. Tínhamos comprovantes de depósitos, testemunhos, tudo para controlar a narrativa. Eu havia acreditado que a verdade bastava. Eu errei. Redes não pedem provas, pedem sentimento. Revirei memórias, pizzas repartidas na pequenina primeira sede, aniversários celebrados, horas extras nunca reclamadas, sempre recompensadas. Havia investido tudo para criar um ambiente equitativo, e um vídeo sutil transformará a generosidade em frieza. Minha chefe de PR insistiu, se ficássemos calados, perderíamos o enredo. Eu disse não. Não emitiríamos nota. Preferi confiar que os fatos falariam. O assistente entrou com o rosto tenso. Kate, o vídeo explodiu em várias plataformas. M-Gate ou é tendência. Atualizei meu feed. Em meio ao caos, percebi que alguns colegas haviam destacado que sentiam falta de algo simbólico, um gesto que unisse. Quis mostrar que confiar nas pessoas é mais humano do que impor rituais. Pouco depois, meu assistente me disse que o vídeo estava em todo lugar e que havia menções a ex-funcionários com narrativas que eu não poderia checar. As redes não exigem evidência, justo isso me assustava. Chamei Mark ao meu escritório. Ele chegou com a cabeça baixa, mãos nos bolsos. Sei o motivo da convocação, disse ao fechar a porta. Foi um erro do vídeo. Por que você fez aquilo? Mark confessou ter dado like e ter pressionado um player por se sentir parte de uma corrente, sentia-se preso entre o que sabia e o que postou sem pensar. Eu lhe agradeci por ter vindo. Isso já era mais do que muitos fizeram. Naquele dia, recebi um e-mail de recursos humanos, ABBA entregará sua carta de demissão com efeito imediato. A peça que iniciou o fogo saiu antes da chama apagar, astuta, sabia quando recuar. Não deu tempo para apagar nada. Logo depois, Mike apareceu com o terno sobre o braço. Queria dizer que o que aconteceu foi intenso, mas necessário. Havia coisas que precisavam ser ditas, disse. Ele não organizara nada, apenas verbalizara um sentimento que borbulhava. As coletivas começaram a chegar, pedidos de entrevistas, programas de rádio, blogs pedindo posicionamento. Vi, então, uma mensagem diferente de Simon Reis, um repórter independente do Fractal, que me conhecia por textos investigativos. Kate, sua versão merece lugar, escreveu. Sem manipulações, apenas proposta de diálogo. Clara olhou desconfiada quando aceitei entrevistá-lo, poderia virar mais munição. Mas resolvi correr o risco, se alguém ia narrar meu lado, que fosse aberto e sem edições. Pedi a Simon duas condições, gravar sem cortes e permitir que publicássemos, ao mesmo tempo, depoimentos brutos de funcionários, sem roteiro. Ele aceitou. 2 dias depois, gravamos numa sala transformada em set, luz suave, fundo neutro, sem logo, só 2 cadeiras. Simon veio com jeans, camisa remangada e uma caderneta. Há males em se expor, pensei, mas era necessário. A entrevista foi honesta, contei a origem da empresa, os percalços, os erros. Falei sobre o vídeo de ABBA e como me senti, alguém havia capturado um diálogo privado e o transformará numa peça de espetáculo. Simon não interrompeu, deixou-me falar. Disse que não sou contra gestos simbólicos, mas contra a exigência emocional disfarçada de carinho. Dar dinheiro é confiança, eu confio em você para escolher, expliquei. Forçar um rito de afeto é controle sutil. Simon anotou. No fim, pedi para falar aos funcionários, estou aqui.
Não sou perfeita, mas nunca menti sobre a intenção, sempre coloquei pessoas no centro. A gravação foi ao ar naquela noite. Mas o impacto maior veio com o documentário de 12 minutos que Simon produziu, depoimentos reais, sem trilha manipuladora. Ana, a recepcionista, contou como usará o bônus para pagar a faculdade da filha. Javier, da equipe técnica, falou, com voz embargada, de um procedimento médico que a empresa havia coberto quando o seguro falhou. Mariana, de vendas, mostrou fotos do primeiro voo que fizera graças ao bônus. Histórias comuns, simples. Os comentários mudaram, nem tudo é branco ou negro, dizia o tom das interações. Um novo matiz despontava. Eu me senti menos na defensiva, sentia que eu e a empresa recuperávamos uma voz legítima. As visualizações cresceram rápido, a entrevista passou de 250 mil views, o documentário, 400 mil. O que mais importava eram os comentários que traziam nuance, obrigada por narrar o outro lado, escreviam. Sentia que não defendia apenas minha imagem, mas algo mais profundo. Clara me oferecia chás e olhava aliviada. 2 horas depois, surpreendentemente, Aba postou outro vídeo. Estava em casa, com luz natural, cara cansada, fala mansa, não pretendia prejudicar ninguém, só abrir diálogo sobre calor humano em ambientes de trabalho, disse. Não pediu desculpas, afirmou que sua intenção fora mal interpretada. O tom era controlado, calculado. Temi que a maré invertesse, mas as reações foram diversas, dúvidas, questionamentos sobre edição, sobre autoria. Na tarde seguinte, chegou um vídeo de um ex-colega universitário de Aba, sentado, calmo, contou como a conhecia e como, no passado, ela conseguia moldar narrativas. Seu depoimento não era agressivo, apenas revelador e veio ecoar verdades que não podíamos ignorar. O algoritmo fez o resto, a narrativa se complexificou. Renata, consultora que eu chamara, passou a ser peça-chave. Aceitei a ajuda de Renata, ela havia trabalhado com empresas em crise cultural e propôs uma abordagem franca. Veio ao escritório, me pediu acesso e prometeu ser direta. Em poucos dias, montou a caixa preta, um espaço para encontros pequenos, sem chefes, grupos de 4 a 5 pessoas, para ouvir sem máscaras. Ela marcou regras simples, sem interrupções, sem defesas, sem correções. Não quis participar das primeiras rodas porque, explicou, minha presença alteraria as falas. Então ouvi relatos pelos corredores, relatos de que eu me tornará distante ao subir para a torre enquanto o time continuava no chão. Renata disse algo que me atingiu, você passou de presença no terreno a alguém que se resguarda atrás dos números. As sessões, batizadas de círculos de confiança, foram recebidas com desconfiança no começo, mas aos poucos abriram espaço para palavras que jamais ouvirá. Tel falou, nunca imaginei que teria medo de falar. Ansara, veterana, reconheceu que admirava meu trabalho mas sentia-se mais distante. Javier disse que, embora discordasse da forma como Aba expôs tudo, entendia que algo não havia sido dito por nós. Clara, que me assistira tudo, me disse, viu-me sofrer, mas também viu que afastei as pessoas sem perceber. A descoberta foi dura, ninguém queria me atacar, muitos apenas desejavam que eu voltasse a conversar. Renata me convocou a entrar numa sessão só como Kate, não como chefe. Sentei numa cadeira entre iguais e ouvi. Houve silêncio longo, depois palavras cortadas, depois relatos que doeram, pessoas contando que sentiam abandono quando eu me ausentava, que preferiam um gesto simbólico a silêncio absoluto. Fui confrontada com a ideia de que minha postura de proteger o time escondia um muro invisível. A proposta de Renata foi direta, liberdade, clareza, coragem, tornar tangíveis esses princípios com medidas concretas, não imposições. Aceitamos, então, criar uma escolha real entre alternativas de benefício, dinheiro, como antes, vivências, viagens, cursos, experiências e doações em nome do empregado. Que a decisão fosse anual e anônima. O comitê formado proporia opções reais, a votação seria majoritária. O resultado, dinheiro venceu por pequena margem, vivências em segundo. Não senti derrota, e senti descanso. Permitimos que a comunidade da empresa ressignificasse o gesto. Ainda havia resistência, mas a máquina da confiança começava a girar. Sara sugeriu, ainda, uma prática simples, cada trabalhador escrever uma nota de gratidão a outro colega, reconhecimento lateral, sem a gerência. Nos dias seguintes, encontrei um envelope no meu canto com a frase, obrigado por não desistir quando era mais fácil evaporar. Guardei junto a outra nota anônima que receberá semanas antes. Era um começo e fim de um mesmo trajeto. As mudanças foram lentas e sutis. Renata conduziu as rodas, não como salvadora, mas como provocadora. O que você está disposta a modificar? Perguntava. Havia dias de silêncio tenso, outros de risos, e um movimento gradual de pessoas andando mais devagar nos corredores, conversando de verdade. Convocamos uma assembleia sem aparelhos, escrevemos um manifesto cultural coletivo com os princípios que surgiram dos círculos. O documento não era final, seria vivo, editável. Na prática, definimos liberdade para opinar, clareza nas expectativas e coragem para dizer o que incomoda. Formou-se um comitê misto para manter a continuidade. Quando o dia de ação de graças chegou, tudo era diferente daquele clima inicial de tensão. As mesas estavam ornadas por esforço coletivo, comidas variadas, opções veganas, empanadas, curry, havia as cadenetas e decorações improvisadas, nada corporativo. Nos lugares, pacotes escolhidos por cada empregado, dinheiro, vivência, doação. Ninguém foi forçado, todos escolheram. O almoço nasceu de gesto autônomo, e isso deu novo significado. Senti que a empresa deixava de ser o que eu, sozinha, imaginara e passava a ser o que cada um decidirá ser. Renata e eu passamos horas conversando fora do expediente. Às vezes jantávamos juntas, conversávamos de coisas pessoais, sobre mães, leituras, sobre o silêncio que me marcou quando ela partirá. Descobri que, no meio do furacão, não estava sozinha. E isso me transformou, voltei a andar pelos escritórios alguns minutos a mais, a perguntar sem esperar resposta pronta.
Pequenos gestos, um sorriso com os olhos, como vai sem pressa, começaram a desfazer a distância. Aba ainda postou mais um vídeo, com tom de fechamento, cansada, afirmando não se arrepender, apenas encerrar a narrativa. Outros vídeos de colegas começaram a aparecer, uns a defender, outros a esclarecer hábitos passados de Aba. Mas a maré de escândalo já não dominava tanto. O algoritmo continuava faminto por barulho, mas a postagem de Simon e as histórias sinceras de funcionários ajudaram a restituir perspectiva. A empresa não voltou a ser o que fora no silêncio anterior, e eu tampouco. Havia aprendido que a transformação mais árdua é emocional, pessoal. Em vez de me proteger na cadeira do comando, comecei a criar espaços para a vulnerabilidade. Em vez de controlar, passei a ouvir. Em vez de decidir sozinha, envolvi o time. Não foi imediato, houve erros e momentos de recuo, mas a direção mudou. No último dia útil antes do feriado, a atmosfera era outra, não euforia, mas tranquilidade conquistada. Havia risos breves, conversas ao pé da máquina de café, pessoas que paravam para ficar. Vi cartas de agradecimento espalhadas, vi colegas que doaram benefício a causas, vi doações para um abrigo de animais sugeridas por Mark. No centro, o manifesto cultural, liberdade, transparência, coragem pendia emoldurado, não como decreto, mas como compromisso. Quando apaguei as luzes no fim do dia, encontrei as 2 cartas anônimas que guardara. Nem todo capital do mundo compra estima e é obrigado por não desistir. Coloquei-as lado a lado no gaveteiro, começo e fim de uma jornada. Fechei a porta. Saí com a sensação de que, após semanas de ruído, havia acontecido algo raro. Reconstruímos, juntos, um modo de trabalhar com mais humanidade.